pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Emoções em Movimento Podcast. Eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E hoje teremos mais um convidado. Matheus, ele é nosso convidado desse episódio de hoje. Ele é um grande amigo meu. Nós cursamos alguns períodos da faculdade juntos e aí desenvolvemos essa amizade. Segundo ele, eu abandonei ele, mas não confere essa informação. Então, se vocês ouvirem isso durante o episódio, não confiem nele, não é verdade, viu? Matheus, você quer se apresentar pra gente, trazer um pouco sobre quem você é, sobre como que tá sendo sua jornada dentro da psicologia, né? Que nós iniciamos o curso juntos, mas por um acaso do destino, o Matheus precisou trocar de unidade da faculdade e aí a gente acabou se distanciando dos estudos próximos, né? Mas a amizade continua, o carinho também. Bom, vamos lá. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Eu sou o Matheus, eu sou psicólogo clínico e social, né? Tenho 26 anos, sou uma pessoa preta. Vou fazer a minha audiodescrição, né? Tem gente que talvez não vai conseguir ver o podcast. Eu tenho 1,80 de altura, eu sou um homem preto, eu tenho um bigode um pouquinho ralo e uma barba bem rala também, tá? Eu estou usando uma camisa verde e uma calça marrom. Estou de meia porque tá bem frio aqui. Bom, eu conheço a Débora há bastante tempo e sim, ela me abandonou, tá? Pra deixar claro pra todo mundo isso aqui. Mas falando sério, eu sou psicólogo clínico e social, tenho atuado bastante na área da assistência social, tá? Tenho atuado bastante com crianças e adultos e famílias que passaram por situações de violência. Hoje estou gerenciando um projeto que tem atuado e tem trabalhado com idosos na Zona Sul de São Paulo, tá bom? É um trabalho sobre horta comunitária. É um trabalho para resgatar a humanidade, a autonomia e promover também o território ali da Zona Sul e a população também, sabe? De modo a gerar mais autonomia mesmo, sabe? Mais leveza, mudanças sociais ali. Então, esses são os meus trabalhos atuais. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado. Nós estamos gravando esse episódio e ele vai sair depois um dia depois do Dia da Consciência Negra, né? E aí, por isso, nós resolvemos fazer um episódio falando sobre isso. O Matheus, como ele disse, ele faz parte das pessoas negras, pretas, eu não sei qual nomenclatura fica melhor, qual você prefere. Mas aí nós decidimos fazer um episódio falando um pouco sobre isso, nós resolvemos convidar ele para trazer um pouco sobre como que é essa experiência como pessoa, como que é vivenciar tudo isso dentro da psicologia também, né? Porque nós entendemos que é um tema muito importante de ser falado, né? Eu acho que atualmente é um tema mais falado, mas ainda não tanto quanto deveria. Sim, correto. Bom, a gente pode começar por aí, né? É negro, é preto, não sei se vocês já entraram nesse tipo de discussão. Tem muita gente que tem essa dúvida mesmo, né? E como é que eu me refiro? Será que é negro? Será que é preto? Bom, vamos lá. Na área social, a gente trabalha muito com os dados, com questões de pesquisa e dados qualitativos, né? Então a gente usa as referências do IBGE. O IBGE diz pra gente que nós temos 5 etnias no Brasil, que é indígenas, pretos, pardos, brancos e amarelos, tá? O amarelo é um termo meio complicado, né? Mas que se diz respeito à população oriental, tá bom? Então você pode ver que tem pretos e pardos, né? Não tem a nomenclatura negro. A palavra negro, ela vem de negroide mesmo, sabe? Então, quando a gente fala de alguém que é negro, é alguém que tem os traços negroides, ou seja, traços étnicos, raciais, destinados a pessoas que vieram da África. Então, quando a gente fala de negro, o pardo ele se enquadra. Por quê? Geralmente o pardo ele também é um pouquinho mais escuro, às vezes ele tem os traços negroides, que é o quê? Um nariz um pouquinho mais largo, o cabelo que ele é encaracolado ou crespo, né? Então, pro IBGE, o negro ele é uma classificação maior, que engloba pretos e pardos. Então, todo preto é negro, mas nem todo negro é preto. Porque quando a gente fala de preto, é a pessoa que é negro retinto, que é aquele mais escuro.
tá bom? Então, lembrando, para não ter erro, quando você vê uma pessoa parda, ela é negra, tá? Embora alguns não se considerem, mas pro IBGE ela é negra. Por quê? Porque ela tem traços negroides, tá bom? Mas não necessariamente ela é preta, porque preta quem é retinto, tá bom? E o preto também é negro. Essa é a verdade. Então essa é a classificação maior. Dentro do escopo do negro, tem o preto e o pardo. Eu sou uma pessoa negra. Eu sou filho de um pai preto retinto e a minha mãe é branca. Que interessante saber de tudo isso, né? Porque às vezes a gente fica se perguntando assim, então ter essa informação clara do que é cada coisa é muito importante, eu acho. E aqui a gente pensou em trazer também esse tema, porque eu acho que tem tudo a ver ali com o podcast. A gente queria saber muito, a Débora falou um pouquinho dessa sua experiência, da sua vivência. Porque o podcast é isso, né? A gente fazer as nossas emoções entrarem em movimento e se conectarem. Então dá esse espaço também pra gente conversar sobre coisas tão importantes que atravessam ali a nossa cultura, a nossa sociedade, o jeito que a gente faz psicologia, né? Que é muito importante pensar em todas as questões que atravessam tudo isso. Então por isso que a gente decidiu também falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Sim. Bom, então vamos lá. Para eu falar um pouquinho da minha vivência enquanto homem preto e psicologia somada a isso. Sim, a gente pode falar. Não, pode começar a falar. Então, eu tô pensando na minha formação. Eu lembro que a Débora compartilhou comigo boa parte da formação. Então, a mesma instituição, inclusive. Então, ela sabe o quanto que a representatividade era um negócio muito complicado dentro da faculdade, né? Isso é muito importante. Então, eu posso contar numa mão quantos professores pretos eu tive. E parece besteira, mas pra gente que é preto, representatividade, embora o Brasil seja quase que majoritariamente preto, né? A gente é 61% da população. Os negros, né? Que é pretos e pardos. Só que nos locais específicos, principalmente de formação, nós não somos tantos. Isso faz uma diferença. Porque, gente, não é gostoso quando você chega num lugar e você é bem recebido, tipo, o pessoal tá falando dos mesmos assuntos, ou quando, sei lá, você ouve a música no seu Spotify toda vez, mas quando você tá, sei lá, no carro, você tá com um grupo de pessoas, você escuta a mesma música, não é diferente? Não tem um sabor diferente? Sabe? Total. Isso é a sensação de pertencimento. E na minha formação, eu lembro que, não sei se a Débora lembra, mas tinha o professor Vinícius. Você chegou a ter aula com ele? Ele era o único professor preto que eu vi na universidade. A universidade tem por volta de uns 200 professores, né? E era o único preto que eu vi. E aí quando eu vi o Vinícius, eu falei, caramba, pode ser eu! Olha o professor ali que me representa! Sabe? E isso fez uma diferença muito grande. E assim, ele era um professor muito bom, um currículo muito bom, uma didática muito bom. Não vou puxar a sardinha porque ele era preto, né? Mas fez uma diferença pra mim, sabe? Isso me ajudou também a me colocar. Porque, gente, psicologia é um curso quase que todo feminino, assim. Pelo menos em todas as universidades que eu passei, as pessoas que eu venho conversando, você vê muito mais mulheres se formando do que homens. Pessoas pretas, mulheres pretas ainda, já são um grupo bem menor também. Homens pretos, menor ainda, né? Eu lembro que também tinha uma outra professora, a professora Solange, de Psicologia Ética, que aí um dia a gente, tendo alguns debates, algumas conversas, né, sobre essa temática, sobre negritude, sobre a posição do preto no Brasil, na psicologia, ela chamou a turma, pra gente olhar uns pros outros. E aí, sem brincadeira, até então eu não tinha reparado, né? Enfim, até então não era uma grande questão, mas aí a gente começou a olhar uns pros outros. Então tinha 3 alunos pretos na minha sala, aí isso eu já tinha mudado de campus, e aí a professora foi falando, olha, pra todo mundo, o campo da psicologia tá muito concorrido, muitas pessoas estão se formando, ok, mas vocês estão vendo aqueles alunos, e ela também é uma pessoa preta, eles terão mais dificuldades. Aí tinha 2 homens pretos, incluindo eu. Ela falou, pra eles mais ainda.
Porque o Brasil é um país racista. Ele é um país complicado, entende? E por mais que eles tenham uma excelência na qualidade do trabalho deles, a cor da pele deles vai desvalorizá-los. Porque é o país que a gente vive, é a cultura que a gente vive, sabe? Então, na mesma medida que eu tive o Vinícius, que me incentivou, sabe? Que ali foi um exemplo, eu tive essa professora que me jogou para a realidade, que é a nossa, sabe? Então, quando a gente fala de psicologia, de formação, de faculdade, a gente não tem como fugir também da questão do racismo e do preconceito, que é a nossa temática aqui também, da consciência negra, né? A consciência negra, o Dia da Consciência Negra, tem essa ideia, e é a gente resgatar a nossa cultura, enquanto afrodescendentes mesmo, sabe? E, na verdade, é uma afro-brasileira. Então, a gente está falando de uma cultura afro-brasileira. Muito se fala sobre a cultura, sobre as nossas raízes, sobre o resgatar da cultura africana, isso é muito bom. E eu defendo isso assiduamente. Mas eu também sou daquela corrente que fala da cultura afro-brasileira. Que o afro-americano, ele se denomina não africano, ele fala que ele é afro-americano. E eu sou a favor também da cultura afro-brasileira, que a gente tem as nossas coisas, sabe? Mas também influenciada por esse racismo. Então, gente, a minha formação foi essa, sabe? Ela teve diversos atravessamentos pelo racismo, pela falta de representatividade, por impressões também diferenciadas, né, enquanto pessoa preta. Então, não foram poucos os momentos que alguns conceitos não faziam tão sentido para mim, mesmo em psicologia, tá? Em teoria mesmo. Então, sei lá, como é que a gente pode falar de transferência com... Vamos para psicanálise agora. Como é que a gente fala de transferência entre um terapeuta, entre um analista e um analisado, sendo que às vezes também tem essa questão étnica? Não dá para ter uma transferência correta também, e 100%, entende? Tem algumas limitações que são comuns, mas também são prejudicadas ou não acontecem por conta dessas questões também. Quer ver um exemplo prático? Eu faço análise. E o meu analista é branco. E aí, enfim, por algumas vivências recentes que eu tive, eu passei por algumas situações de racismo, de preconceito. E aí, eu me sentia... eu ficava travado de conversar isso com ele. Como que eu vou falar sobre racismo, sobre preconceito? O quanto que eu me sinto desconfortável com ele? Entende? É uma trava. Então, por isso que eu falo que mesmo a nossa teoria, ela tem que ser... Não é regionalizada que eu falo, ela tem que ser localizada, sabe? Ela tem que ser... Tem que ter um outro olhar. Porque existem algumas vivências que a gente não consegue ter realmente. E não deixam de ser importantes, né? A psicologia, como a gente pensa, ela foi criada por pessoas que têm o seu contexto histórico, tem a sua etnia, tem a sua cultura, que também envolveram, né, a criação das suas teorias. E isso também, às vezes, atrapalha na questão do manejo e da utilização dessas técnicas também. Entende? Como foi comigo. Com o tempo e com o esforço, eu consegui me abrir para o meu analista para a gente começar a falar sobre racismo e sobre o preconceito e tal. E da forma dele, a gente vem conseguindo lidar, sabe? Então foi um desafio não só para ele, como para mim também, sabe? Mas eu queria jogar isso para vocês e também atentar o público que entra naquilo que a gente estava conversando agora há pouco. O quanto que a nossa terapia, ela é pessoal também, ela é humana, sabe? O quanto que o nosso trabalho, o quanto que as nossas ações, ela tem que ser adaptada conforme a subjetividade e também nesse contexto racial. Sim. Nossa, Matheus, te ouvir falar me fez me teletransportar para a faculdade, porque eu lembro de justamente ter tido uma aula onde a gente falava isso e eu comecei a reparar no contexto em que aquele curso de psicologia estava sendo vivido, experienciado e tudo mais. E eu tinha uma professora e um professor negro. E era um contexto de uma faculdade particular, onde não se tinham muitos alunos negros, eram bem poucos.
E aí eu comecei a me questionar justamente disso, sabe? Do tipo de psicologia que é passado pra gente, do olhar, você trouxe isso do olhar. E justamente é como se a gente colocasse uma lente e explicasse os fenômenos humanos, os contextos humanos muito voltada por uma lente, né? Que é uma lente de um homem branco ali. Exato, né? Exato. Eu comecei a me questionar até dessa questão de mulheres, porque a gente aprende ali as teorias e tudo mais, e a gente vê poucas mulheres naquele contexto. Exato. Né? Então, da gente se questionar também o jeito que a gente faz psicologia. Da onde a gente está partindo, para quem a gente está falando, né? Será que realmente essa teoria ela comporta todos os tipos de seres humanos que existem? Né? Então, eu lembro muito disso da faculdade, de começar a me questionar sobre isso, porque realmente é o que você falou, são poucas pessoas, não é um acesso assim igual ali para todo mundo também, né? Sim. E a ideia do Dia da Consciência Negra é isso, é retomar. E aí, falando um pouquinho mais sobre o Dia da Consciência Negra, tem algumas experiências muito ruins do Dia da Consciência Negra. Porque a gente está aqui falando sobre... Somos 3 psicólogos, né? Estamos falando de psicologia. E como a gente está falando sobre um curso humano, como a gente estava conversando, tem esses desamparos humanos também, né? Os atravessamentos humanos da nossa humanidade, subjetividade, influenciam também na nossa terapia, que é o que você comentou. E aí eu vou falar de algumas experiências que eu tive relacionadas ao Dia da Consciência Negra, para a gente também contextualizar, né, o tema. Vocês acreditam que é muito comum, e já aconteceu comigo, eu receber parabéns pelo Dia da Consciência Negra? Parabéns pelo seu dia? Sério? É sério, gente. E acontece. Já ouvi falar que, nossa, hoje é o dia de você ter consciência. Frases absurdamente racistas, entende? Mas são frases que circulam no consciente do povo mesmo, da população brasileira, sabe? E geram adoecimento, gente. Geram adoecimentos. Então, eu comentei com vocês, eu trabalhei no SPVV, que é o Serviço de Proteção à Vítima de Violência de Pirituba. E, gente, só agora o racismo é considerado como um meio de adoecimento mental. E como crime, tem pouco tempo, tá, gente? Então, não são poucas as pessoas que comentam sobre isso, sabe? Sobre o adoecimento, sobre o sofrimento, sobre a vergonha de chegar, às vezes, e tirar uma dúvida. Entende? Que às vezes foi ferido por um comentário da pessoa e aquilo se acumulou mesmo, e gerou ansiedade, gerou estresse. E também são muitas as pessoas também que não conseguem reconhecer o racismo como uma forma de adoecimento mental. Mas é real, gente. É real. Porque são palavras que machucam. Então, como você comentou, Laura, é muito ruim você ser desvalorizado pelo fato de você ser mulher. Entende? Dependendo da sua sexualidade, de você, independente da sua formação, independente do quanto que você estudou, você ser desvalorizado pela sua orientação sexual. O quanto que isso não gera sofrimento, entende? E pra gente, população negra, também não é diferente, cara. Não importa o quão bem você fale, não importa onde você tenha se formado, o quanto você se dedica a ser uma pessoa humana, sabe? Que entrega algo pra sociedade. Pela cor da sua pele, que é um aspecto tão menor, né? Entre todas as coisas que você pode ter, tão menor, você ser desvalorizado, é péssimo. Então, o Dia da Consciência Negra, ele é um marco para isso, pra gente relembrar quem somos, a nossa cultura, a importância. Porque muito se fala sobre isso. Nossa, então quer dizer que só no dia 20 que a gente vai lembrar da importância dos negros? Não é. É um dia memorial. É um dia para ter no calendário, para significar alguma coisa, sabe? E a data, ela foi escolhida não à toa também. Dia 20 de novembro foi o falecimento de Zumbi dos Palmares, né? Ele foi morto por bandeirantes, né? Lembrando que o Zumbi dos Palmares, ele tinha um quilombo, tá? Então ele era uma pessoa que lutava ativamente contra a escravidão, né? E foi morto. Se eu não me engano, foi em 1600... Eu tenho a data certinho, vou pegar minha colinha pra não falar besteira. Foi em
Ai, não botei, gente. Ai, não anotei, quer ver? Pô, eu não anotei. Bom, mas essa é a origem do feriado, que agora é feriado, desde 2023, né? Mas é a origem do dia, com base na morte de Zumbi dos Palmares, né? É um dia para lembrar mesmo. Para lembrar que nós estamos aqui, que nós somos importantes, que o racismo não foi embora ele tenha mudado muito, né? E continua prejudicial, como sempre foi. É um dia para lembrar que somos tão importantes como qualquer outra população. E aí que tá. É uma coisa muito importante também que eu tenho reparado, porque mais do que psicólogo, mais do que um profissional, nós somos pessoas, né? Conversam com pessoas, que têm família, têm amigos. E como a gente vem falando, a nossa humanidade influencia também na nossa terapia, né? E aí, falando sobre negritude e sobre racismo também, mais um pouquinho, e sobre o adoecimento, com as pessoas pretas que eu venho conversando, e as coisas que elas vêm me relatando sobre isso, sobre a influência, sobre a saúde mental delas, relacionada ao racismo, né? Elas vêm comentando muito isso, que hoje as palavras de ódio, como eram antigamente, que eu não vou pronunciar, né, direcionadas a pessoas pretas, se tornaram um pouquinho menores. Em quantidade, assim, né? Então, vem acontecendo menos. Mas o racismo se tornou mais assíduo, mais intenso, de outras formas. Então, existem algumas falas que são racistas, e a gente não identifica. Existe aquela pessoa... Porque também é importante a gente contextualizar e entender. Existe a pessoa que é completamente racista, e ela reproduz ativamente o racismo, consciente. Existe a pessoa que reproduz, mas não é consciente do racismo dela. Tá? Que a gente sempre tem que analisar. Então tem gente que ela não é ativamente racista, mas ela está compartilhando daquela ação, daquele pensamento e daquelas falas. E tem a pessoa que ativamente né? E aí, comentando e conversando com essas pessoas, né? Pessoas pretas, pessoas negras, eles vêm comentando que essas falas que compartilham do racismo, essas ações, os olhares, estão cada vez mais frequentes. Cada vez mais frequentes. Então as pessoas se tornaram cada vez mais conscientes de que ela não pode diretamente xingar e ofender alguém pelo fato dela ser uma pessoa preta. Mas o olhar tá ali, que é tão intenso quanto, sabe? A desvalorização tá ali. E isso machuca. Então, não são poucos as minhas amigas, os meus amigos que comentam que gastam tempo na sua terapia falando sobre racismo. Entende? Não são poucos os amigos que agora estão conseguindo se identificar como uma pessoa de qualidades por conta do racismo que sofreu. Entende? E isso, gente, para pra pensar o quanto que é louco isso. Porque, né? Muita coisa tem mudado. Mas a gente tá falando que as pessoas estão gastando dinheiro, que a gente terapia também é dinheiro, né? Tempo pra falar sobre algo que dizem que está acabando, dizem que está mudando, né? Muito doido isso, né? Sim. E eu tô falando demais, vocês estão falando de menos. A gente gosta de te ouvir falando. Sim, vai gerando várias coisas, né? Me veio muito. Me veio alguns exemplos, então. Eu não sei se eu já falei isso em algum outro episódio, mas minha irmã, ela é casada com um cara negro. Negro não, ele é preto. Negra é minha irmã e os meus sobrinhos. Só que te ouvir falar me fez lembrar que a minha sobrinha, quando ela tinha 2 anos, ela já sofria racismo. Na creche, com 2 anos. E eu lembro de um dia que ela chegou em casa e ela falou assim: mãe, eu quero ser branca. Porque as meninas não querem brincar comigo. Eu lembro que ela falava assim: mãe, eu sou branca, olha a palma da minha mão, ela é branca, então eu sou branca. E aí isso mexeu muito comigo. Hoje ela tem 14 anos e ela não se aceita como uma pessoa negra. Não da forma que eu acho que deveria ser. Então o cabelo dela é crespo, mas ela cacheia o cabelo com os dedos ou alisa, porque ela não se identifica com esse cabelo, porque é um cabelo de uma pessoa preta. E aí ela tá o tempo todo tentando afastar isso, porque ela cresceu ouvindo que não era legal. Que o cabelo não é bonito, que a pele não é bonita, que os traços não são tão bonitos. E aí, tipo, hoje eu percebo o quanto que ela sofre com tudo isso.
O irmão dela também recentemente sofreu questão com racismo, que ele foi encontrar a mãe na feira, e aí ele ficou parado em frente a uma loja, e aí o dono da loja começou a ofender ele, xingar, expulsar ele da loja, achando que ele ia roubar porque ele estava na porta da loja, porque ele é preto. Tipo, unicamente por isso. E aí te ouvir falar me traz a consciência do quanto que ainda acontece muito. Eu acho que não numa escala tão grande quanto era antes, mas que ainda acontece, sabe? E são crianças, são adolescentes, não são adultos, não que o adulto deva passar por isso. Mas quanto que isso mexe, né? Sim, sim. Vocês querem ver um negócio muito básico? Por exemplo, eu sou muito nerd. Agora tem a vertente... Vocês já ouviram falar do nego doce, tem o nego nerd agora. Nova criação aí. Eu era um nego nerd raiz. E aí, em toda a minha adolescência, minha infância, enfim... eu gostava de super-heróis. Hoje, já está um pouquinho mais comum. Mas na minha época, gente, eu não tinha muitos super-heróis pretos. Tinha o Super Choque. Mas aí todo mundo tinha que ser o Super Choque. Não dava pra ser o Homem-Aranha. Agora temos um Homem-Aranha preto. Mas não dava pra ser o Homem-Aranha. Não dava pra ser o Superman. Entende? Não dava pra ser o Batman. Que eram os super-heróis mais famosos. Não dava pra ser. Se você colocasse a fantasia, o pessoal te olhava feio. Opa, mas o Batman pretinho? Como assim? Entende? Isso entra no que a Débora falou, que é o racismo estrutural. Qual que é o conceito de beleza que nós temos, que a nossa sociedade traz? Entende? O que é belo? Na minha clínica, eu tenho trabalhado isso com uma adolescente, ela tem 14 anos. E ela tá sofrendo por isso também, né? O nariz dela é um pouquinho mais largo. O pai dela, ele é negro, ele já é pardo, na verdade. A mãe é branca, então ela nasceu com a pele bem clara, mas ela tem os traços negroides. Então o cabelo dela é bem cacheado mesmo, assim. Até fica bem armado às vezes. E o nariz dela é bem largo. E ela tá num desespero tão grande, porque esse nariz é largo. E aí a situação piorou porque uma pessoa fez um comentário: nossa, mas o seu nariz é muito largo, é muito grande. Isso não é bonito. E ela entrou em parafuso. Entende? Então é isso que eu falo também sobre o racismo estrutural, o quanto que ele influencia na nossa saúde mesmo, no nosso emocional. E são coisas do dia a dia. Outra vivência que eu tive com o racismo e o quanto que isso afetou a minha estética, meu emocional, teve uma vez que eu fui comprar protetor solar. Tava indo pra um sítio, enfim, ia sair com a família. Fui comprar protetor solar, coisa mais normal do mundo. E aí entra naquele campo que eu falei pra vocês, da pessoa que reproduz a fala racista e a pessoa que é diretamente racista. A farmacêutica, a atendente, ela me perguntou: nossa, mas vocês usam? Aí, tipo, eu meio que sem resposta, eu falei: sim, eu uso, mas... E aí, sabe? Porque foi um negócio tão repentino, e me pegou tão de surpresa. Mas é isso. Será que ela era ativamente uma pessoa racista? Será que ela era uma pessoa que reproduz falas racistas? Não sei, gente. Eu... ainda com a bondade que ainda me resta no coração, que não é muita, eu tendo a crer que talvez ela seja uma pessoa que reproduziu essa fala por falta de conhecimento. A nossa sociedade não divulga esse tipo de informação. Agora tá começando um pouquinho mais. Gente, pessoas pretas usam protetor solar. Gente, a incidência de câncer de pele é menor, mas se acontece é fatal. Tá? A nossa pele precisa de cuidados específicos. Entende? Esse negócio de, porque a gente é mais escuro, a gente é resistente ao sol. Calma aí, vamos lá. Entendeu? Ter que mas falar tudo o básico, tá atrelado. né? Você entendeu? O nosso cabelo precisa de um cuidado diferente. Eu, por exemplo, eu costumo cortar meu cabelo. Eu faço esse penteado que tá na moda aí, que é o disfarce. Mas eu não consigo cortar com qualquer barbeiro. Ele tem que saber cortar meu cabelo. Senão enche de carocinho aqui também. Poucas pessoas sabem disso. Eu fui descobrir isso depois de grande. Por quê? Porque era um conhecimento que não era divulgado, entende? Os cursos de barbeiros, de cabeleireiro, tem que ter um cuidado específico para cabelo afro, entende? Tem salão específico, mas até então não tinha. Quantas pessoas pretas não sofreram na sua autoestima, na sua estética, por conta disso? Porque não tinha cuidado, não era divulgado, sabe? Então, gente, isso gera adoecimento, o que a gente vem falando, gera adoecimento. Né? Nossa, eu sofri pra caramba. Me identificar como uma pessoa bonita, sabe? Porque não tinha exemplo, gente.
falei dos super-heróis. Não tinha um super-herói pra me basear, agora tem. Hoje, ainda bem que nós estamos tendo mais oportunidade de construir crianças negras, pretas, pardas, indígenas, de todas as etnias, com mais exemplos, com mais qualidade, sabe? Mas ainda tem algumas gerações atrás, assim, que estão completamente fragilizados e machucados, que estão lidando com isso agora, né? E eu sou uma dessas pessoas. Essa é a verdade, entende? Racismo ainda é uma das pautas da minha terapia, gente. Quando eu atuo enquanto profissional, enquanto, sabe, sujeito mesmo, enquanto paciente. Então é difícil. O Dia da Consciência Negra é super necessário pra gente lembrar dessas coisas. Uhum. E sabe, eu via as experiências e o que vocês estão trazendo aqui, eu fiquei muito pensando nessa parte estrutural, né? Como atravessa a gente, o racismo, ele atravessa a gente de diferentes formas. E são formas que muitas vezes, igual você trouxe, são conscientes e algumas vezes estão enraizadas, sabe? Nas raízes mesmo da sociedade, assim. E eu lembrei muito de um livro que eu li, que fala sobre autocompaixão. É um livro que eu já até falei aqui, que eu gosto bastante. Ele faz um recorte de gênero, assim, né? Sobre a mulher e como a mulher acessa essa autocompaixão. Mas ele também faz um outro recorte, que é justamente esse racial. E eu confesso que, assim, a gente sabe, a gente discute, né? E a gente tá o tempo inteiro, enquanto psicólogo, enquanto ser humano, se desconstruindo nessas raízes. Mas ler, sabe, dados, experiências e vivências, assim, me pegou particularmente num ponto, assim, muito de observar mesmo como sou eu dentro dos contextos. E tem um capítulo desse livro que ela fala justamente sobre a raiva nas mulheres. Então ela queria descobrir uma pesquisadora, e aí a autora, a Christiane Neff, ela vai falando sobre vários estudos, assim. E ela queria descobrir, uma dessas pesquisadoras, como que as mulheres identificavam a raiva, porque as mulheres têm essa dificuldade de acessar a raiva. E aí ela descobriu que realmente as mulheres não têm percepções ali positivas sobre os efeitos da raiva. Só que aí ela fez um outro recorte, como as mulheres brancas identificam essa raiva e como as mulheres negras identificam essa raiva. E ela descobriu que as mulheres negras, elas conseguem acessar muito mais os efeitos positivos da raiva do que as mulheres brancas. Né? Porque o tempo todo as avós, as mães falaram que elas precisavam ativar aquilo para sobreviver, né? Porque é muita violência, então para ela se manter dentro dessa sociedade, ela precisava sim ativar ali a raiva. E aí um outro estudo queria saber, porque a gente sabe que a partir disso foram criados vários estereótipos, né? De que a mulher negra é histérica, é brava, é zangada. Foram se criando muitos estereótipos em cima disso. Então um outro estudo quis identificar justamente se era real isso aí que a gente falava. E eles descobriram que, na verdade, as mulheres negras acessavam menos a raiva reativa do que qualquer outro grupo. Justamente pelo entendimento e por terem sofrido, né, constantemente esse racismo e o sexismo na sociedade, então elas aprenderam a lidar com isso. E aí isso me fez refletir muito sobre isso. E aí teve um outro estudo que ela trouxe que assim me marcou assim, em níveis grandes, que o pesquisador, ele entrevistou 300 universitárias brancas. E ele queria saber sobre a percepção da culpa da mulher em casos de violência doméstica. Então eles pegaram um casal de negros e um casal de brancos e os relatos de violência eram os mesmos, eram idênticos, eles não mudaram nada. E aí eles perceberam que as mulheres negras eram mais culpabilizadas pelas agressões ali de violência doméstica do que as mulheres brancas. E aí eu fiquei refletindo como que é isso na nossa sociedade. Eu fiquei pensando numa mulher negra relatando para a polícia um caso de violência doméstica, como ela é levada menos a sério do que uma mulher branca falando da mesma violência, do mesmo contexto,
né? Se a gente pega aí o sistema prisional do Brasil, como que ele é formado, o mesmo crime cometido por uma pessoa negra e uma pessoa branca, como que é vivenciado, sabe? Quais são as penas, como que é lidado com isso. E eu acho que tem tudo a ver com o que vocês foram falando, assim, como que é muito mais profundo, né? Por quê? Se é o mesmo tipo de relato, por que que a gente culpabiliza mais a mulher negra do que a mulher branca? Né? Como isso vai sendo enraizado, assim. E particularmente me chocou muito, porque eu comecei a olhar pra minha existência, sabe? A minha experiência enquanto uma mulher branca, né? Como que essas raízes, assim, do racismo, elas são muito injetadas e a gente começa a fazer coisas e culpabilizar e gerar um processo de sofrimento no outro, que se a gente parar pra refletir, a gente nem vai saber que a gente tá fazendo aquilo, sabe? É muito doido, né? Mas isso fala sobre o local de fala também sobre o seu cuidado de enquanto pessoa, sabe? Eu quero entender um pouquinho mais sobre isso. Existe uma dor ali que eu não consigo acessar, mas de certa forma também eu não preciso colaborar com ela, né? Para que ela cresça. Então, parabéns por isso. A gente precisa de mais pessoas assim, e o feriado do Dia da Consciência Negra é para isso também, sabe? Pra gerar esse tipo de pensamento. Eu sou uma pessoa preta. Pode falar. Não, eu ia falar, e até esse tipo de incômodo também, né? Não é pra gente ficar confortável nessa situação, não é pra gente se sentir bem vivendo nessa sociedade, né? Eu acho que esses dados e essa reflexão e as conversas também servem pra gente acessar esses lugares, né? Que precisam, porque a gente fala que tá mudando, mas tá mudando até que ponto, até onde tá mudando, né? É o que eu comentei com vocês, gente. O racismo, ativamente com algumas falas racistas, diretas, ele tá diminuindo em número porque é crime. A gente sabe que quando mete no bolso, as pessoas também tendem a ficar um pouquinho mais acuadas. Não tô falando que não aconteça. Tem muitos casos ainda de processos, de falas. Mas o racismo velado, as falas de reprodução racista, estão aumentando em número. E, gente, por mais que ativamente a pessoa não seja racista, mas ela contribui com o processo, ela contribui com o processo de adoecimento. Ela contribui com o processo que machuca as pessoas. E está ferindo essa população, entende? Então, é o que você falou, é o que a gente vem conversando aqui nós três. Se você não é racista, seja contra. Porque a sua ausência de posição contribui com a dor e com o sofrimento de uma população. Isso além das pessoas pretas, tá, gente? A gente tá falando dos indígenas também. Nós estamos falando do público LGBT. Estamos falando de outras etnias também, sabe? O Brasil é um país que abraça diversas etnias, diversas populações. Quantas pessoas não estão nesse processo de desamparo? Porque uma coisa é racismo, outra coisa é preconceito, né? E somos um país preconceituoso, mais do que racista. Somos preconceituosos. O racismo, ele realmente tá ali no auge, ele tá no top 1, coisas que o brasileiro comete. Mas o preconceito já tá ali na bota, né? E aí o racismo estrutural, mais do que a população negra, tem afetado a população no geral. E é esse adoecimento. Estamos falando de uma sociedade cansada por diversas coisas, economia, política, mas também por essas questões étnico-raciais, né? Que já são de muito tempo. Eu tenho alguns dados que eu queria mostrar para vocês, coisa bem rápida. Pensando nesse nosso Brasil, vocês ainda estão me vendo? Uhum. Beleza. Para vocês terem ideia, o Brasil tem 136 anos de abolição da escravidão no Brasil, né? 136 anos. Parece bastante coisa, mas se vocês pararem para pensar, são praticamente 3 a 4 gerações atrás. Não é tanto assim, né? Vocês já ouviram falar daquele pessoal que fala, não, meu bisavô era português, meu bisavô era não sei o quê. Sempre que alguém começa com isso, eu sei que é um pouquinho pesado o que eu vou falar, mas sempre que alguém começa, não, meu bisavô, meu tataravô, minha avó era português, espanhol, era descendente de não sei o quê, eu falo, meu bisavô era escravo. Entende? Pra chocar um pouquinho, pra trazer essa consciência, entende? Então, eu ando no meio de algumas pessoas que não se tocam que há 136 anos atrás, na verdade, há 140 anos atrás, eu seria um produto
Eu não seria uma pessoa que estaria ali conversando com eles. Entende? E, enfim, eu tenho uma professora que ela fala muito sobre negritude. Ela me ensinou muito também sobre. E ela fala que pra gente falar sobre preconceitos, sobre esses recortes de gênero, recortes raciais, a gente não precisa falar sobre racismo e sobre questões do passado. A gente pode olhar o agora, né? E aí vocês querem ver um exemplo bem prático mesmo. Vocês já foram no Farol Santander? Pro pessoal que é fora de São Paulo, o Farol Santander, gente, é um banco que tem um acervo, que também é um museu, né? Que ele tem um acervo histórico da cidade de São Paulo, do Banco Santander. E ele é bem legal que ele tem um mirante, ele é bem bonito. Parte desse acervo, ele tem os quadros dos gerentes e dos presidentes do Santander, ao longo dos anos do banco aqui no Brasil. Gente, não tinha uma pessoa que fosse um pouquinho mais queimadinha de sol. Eu acho que o banco deve ter, sei lá, por volta de acho que 200, 300 anos, alguma coisa assim. Não vou lembrar a data certa. Não tinha uma pessoa que fosse um pouquinho mais morena, gente, que fosse um pouquinho mais escura. Não tinha. Entende? E aí, vocês estão vendo? O que isso quer dizer? Eu gosto de comer bem, não sei vocês, mas eu gosto de comer bem, eu gosto de conhecer lugares. E em alguns lugares que eu vou, alguns museus que eu vou, alguns lugares que eu frequento, eu sou a única pessoa preta. Quando não, a única pessoa preta sentada. As pessoas pretas que estão trabalhando e servindo, que estão lá também, estão trabalhando e servindo. Entende? O que isso quer dizer? O que isso me mostra? Não estou falando de escravidão, gente. Estou falando do agora. Entendeu? Estou falando do agora. Entende? O meu processo para procurar um terapeuta. Quantas opções de terapeuta pretos eu vi? Entende? Eu gosto muito de psicanálise. Gente, são poucos os analistas pretos, não sei se vocês sabem. Mulheres pretas ainda, menor ainda o número. Tá? Como eu tô te falando, o meu local de fala, gente, lembrando, é de um homem preto, tá? Uma mulher preta, no nosso contexto social, tem mais dificuldades ainda que uma pessoa preta. Se eu tô trazendo essas coisas pra vocês que já são puxadas, imagina na vivência de uma mulher preta, como a gente já ouviu, né? E como você comentou. Então é doido. Mas vamos lá, vamos aos dados. Foi feita uma pesquisa em outubro, agora desse ano, de 2024, pela Poder 360. Já ouviram falar? Ele é um grupo de jornalismo, tá? Fazem algumas pesquisas sobre informações gerais no Brasil, política, enfim. E aí essa pesquisa ela foi feita com 2.500 pessoas aqui no Brasil mesmo, tá? Então foram feitas por meio de ligações telefônicas, onde 2 perguntas foram feitas para as pessoas. Então, 2.500 participantes, 181 municípios, nos 27 estados do Brasil, né? Do nosso amado Brasil. E aí, a pergunta que eles faziam era o seguinte: existe preconceito contra negros? Essa era a primeira pergunta. A segunda: você tem preconceito contra negros? E aí, antes de eu dar os dados para vocês, o que vocês acham que veio nessas perguntas, nessa pesquisa? Com base no que a gente já tá conversando e no que vocês já ouviram, o que vocês acham que deu essa pesquisa? Eu acho que a maioria deve ter falado que não para as 2 perguntas. Mesmo sabendo que a resposta seria sim, mas eu acho que a maioria falou que não. Mesmo sabendo que a resposta seria sim, mas eu acho que a maioria falou que não. Não tô te ouvindo, Laura. Pronto? Ouviu? Acho que a primeira as pessoas responderam mais sim e a segunda as pessoas responderam mais não. Então, vamos à pesquisa. Eu vou mandar o link para vocês também, se vocês quiserem disponibilizar para o pessoal, tá? Mas vamos lá. Existe preconceito contra negros no Brasil? 75% das pessoas responderam que sim. 14% das pessoas disseram que não. 11% da população que foi entrevistada diz que não sabem se existe ou não existe. E aí vamos para a segunda pergunta. Você tem preconceito contra negros? 33% das 2.500 pessoas responderam que sim, tem preconceito contra negros. 50% disseram que não. E 16% disseram que não sabem. Que chocante, né? Pra você ver. Mas lembrando,
Estamos numa década onde a liberdade de expressão ganhou muito, né? A gente tem que enfatizar isso, que ganhou muito destaque, a liberdade de expressão. Muitas discussões têm sido faladas sobre isso, até onde que a liberdade de expressão pode ir, até onde é um direito, até onde que fere o outro, né? Até onde que estão os limites da liberdade de expressão. E nessas discussões também, algumas leis referentes a racismo, todo tipo de preconceito e violência também foram se estabelecendo, né? Já haviam debates, né, ao longo da década, desde os anos 2000, e se estabeleceram agora. Então, gente, tudo isso tem influência nesses dados, né? Como eu falei pra vocês, o racismo agora é um crime, entende? Só que ele só é um crime se ele é descoberto, né? Se ele é denunciado. Então, se eu reproduzo uma fala, mas eu digo que não sou racista, você está cometendo um crime, mas que tipo de crime? Você é um criminoso? É loucura, mas realmente é o tipo de coisa que ainda circula na nossa sociedade. Entende? Porque agora existe uma lei que fala que, olha, se você faz determinada fala, você é um criminoso, você cometeu um crime. Mas a pessoa vem e me fala, não, mas eu não sou. Não, mas eu tenho um primo que é preto. Eu tenho a minha avó. Que? Minha avó? Você entendeu? Então, esses são os movimentos também que estão girando no nosso Brasil. Entende? O que é o racismo? O que é o preconceito? O que é, o que não é? Até onde vai também, né? Isso é muito doido, né? Vocês acham, então, que as pessoas, elas se sentem mais com mais medo, com mais receio de falar que são racistas, assim? Porque hoje já é punido, hoje já é olhado, já é falado. Então elas sabem ali da existência, mas ficam com medo, assim, de verbalizar isso. Eu particularmente acredito que sim. Eu acho que depende. Eu acho que uma grande população hoje realmente segue essa lógica de isso é errado e se eu falar eu vou ter que pagar por isso. Mas eu, por exemplo, tenho um exemplo dentro da minha casa. Então os meus avós, eles eram racistas. A minha avó, ela era extremamente branca e o meu avô, ele era queimado do sol, porque ele trabalhava na roça, então ele acabava sendo queimado, mas ele era um branco queimado, ele não chegava a ser uma pessoa parda, negra. Então eles reproduziam muitas falas racistas durante o tempo que eles tinham vida. E aí hoje eu vejo a minha mãe reproduzindo falas racistas, mas que pra ela é normal, porque estava dentro daquele contexto que ela era inserida. Então hoje, quando eu vou corrigir ela de falas, ela fala, não, mas eu tô falando sem maldade, não é racismo isso. Então, por exemplo, quando ela vai comprar, sei lá, um feijão no mercado, o feijão que é mais branco, ela fala assim, esse daqui é mais limpinho, o outro ele não é limpo. Então o feijão que é preto, que é mais escuro, não é limpo. Então ela associa o branco ao limpo e o encardido pro preto. E aí, às vezes, até quando ela vai falar sobre a pele da pessoa, ela fala assim, aquele rapaz ali que é mais limpinho. Que ela quer dizer que é uma pessoa branca. São falas que ela cresceu escutando e que ela ainda reproduz. Levando em consideração que a minha mãe tem 67 anos, e eu e meus irmãos estamos o tempo todo corrigindo ela de falas desse tipo, mas ela reproduz sem internalizar que isso é errado, que isso é um crime. E aí, às vezes, eu ainda falo, mãe, no dia que a senhora for denunciada, eu faço questão de deixar a senhora trancada lá. Eu não vou, porque isso é um crime, tá errado. Só que na cabeça dela não entra que isso é um crime, porque ela cresceu sabendo que isso era o certo. Esse é o ponto. Até onde é um crime, até onde não é, até onde a pessoa tem intenção, até onde é falta de conhecimento. Porque, gente, a sociedade que a gente vive, ela, vamos bater o martelo, ela é racista, ela é xenofóbica, né? Ela, dependendo da sua orientação sexual e do que você acredita também, da sua religião, você vai ser visto como menos e menor, não é verdade? E é isso que eu queria trazer para você nesses dados, para vocês, né? Nesses dados. Como a fala da mãe, da Dé. Existem pessoas que realmente não têm esse conhecimento e a pessoa foi criada assim, mas mesmo assim esse tipo de fala machuca, não machuca uma pessoa preta? Esse é o ponto. Seria ou não seria um crime? É um crime, entende? Porque é uma fala racista. Só que existem pessoas que utilizam dessa não maldade, vamos dizer assim, para continuar os seus comportamentos.
E aí você fala, não, é uma menor parte é uma fração menor da população. Não é, gente. Não é. Porque é o que eu tô falando pra vocês. A nossa sociedade mostra que não tem espaço pra gente preta na diretoria de um banco. Entende? Hoje, os meios de multimídia, enfim, as redes sociais, têm sido, sobrecarregados com propagandas, pessoas pretas em várias posições, ok. Mas eu vejo isso mais como uma questão comercial. Claro, isso beneficiou muito na questão de representatividade, mas é uma questão comercial, gente. A gente não pode ser bobo. Entende? Eles estão pensando no nosso dinheiro. Eles lembraram que somos 61% da população. O nosso dinheiro é importante para eles. Não é porque eles querem realmente saber da gente. Porque os diretores ainda são brancos, né? Mas aí, voltando e centralizando esse ponto, né? Sobre quem fala, é crime ou não é. A consciência para algumas pessoas mais velhas é um pouquinho mais difícil. Mas tem como, tem chance, sabe? Mas a minha preocupação são para os mais novos. São para os mais novos. Os mais novos que eu tô falando é todo mundo que não morreu, tá? Inclusive, sua mãe, sua avó, todo mundo que tá vivo aí é mais novo. Você pode mudar alguma coisa, você pode escolher não fazer alguma coisa, entende? Porque a gente continua aprendendo. Se você todo dia acorda e bate o dedinho na quina da cama, vai chegar uma hora que ou você quebra a cama toda, ou você, sei lá, você coloca alguma coisa na quina, porque você já reparou que você não tá conseguindo não bater o pé. Você muda. Entende? Então, no momento que você toma consciência que aquilo machuca, cabe a gente também mudar. Entende? Falas, pensamentos, comportamentos, ensinos que a gente teve desde pequeno, né? Bom, é isso. Essa pesquisa é bem dura. Tem outras coisas também aqui sobre essas pesquisas também. Eu quero fazer uma recomendação também, pensando nessa questão de sociedade e o local da pessoa preta. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema de cotas, né? Que é sempre uma discussão. Na verdade, vou jogar aqui sobre cotas, a discussão, o tema polêmico e um artigo para quem quiser ler e refletir sobre. O artigo é do Tal Golin e ele se chama Cotistas Desagradecidos. Ele fala um pouquinho sobre a origem da lei de cotas e onde no Brasil as cotas começaram. Porque as cotas estavam muito atreladas às pessoas pretas, né? Por muito tempo. Nossa, teve muitos embates, várias discussões, enfim, brigas mesmo, né? Por conta disso. Nossa, por que cotas? Você tá desmerecendo, desvalidando a pessoa. Tá dando um atestado de invalidez, que ela não consegue sozinha. Não é uma verdade. E se isso é uma verdade, a pessoa que defendia com esse tipo de argumento, mal sabe que ela, quando ela diz essas falas que eu tinha falado, não, minha avó era portuguesa, meu avô era japonês, meu avô era italiano, mal sabe ela que os avós, os bisavós, eram cotistas. E esse artigo fala sobre isso. Leiam, recomendo, tá? Ele gera umas discussões muito gostosas, assim, é bem interessante. E ele é curtinho, tá? Ele tem, acho que 2 páginas só. Ai, que legal. Ele vai trazer alguns dados e algumas informações que a gente não sabe. E eu fiquei pensando, né? Eu lembro na graduação que isso foi pauta muitas vezes, assim, sobre as cotas. Até antes, quando eu tava prestando os vestibulares pra entrar, sobre cotas e tal. E eu fico pensando que a mesma pessoa que não enxerga a importância disso é aquela pessoa que acredita na meritocracia, né? Que defende a meritocracia. Então... Cura. Sim, são camadas, né, que a gente vai vendo da sociedade e quando a gente vai cortando essas camadas, a gente vai entendendo a profundidade que é esse assunto, né, da onde a gente fala e do que a gente precisa olhar também. Sim. E me veio... Pode falar. Não, só me veio um outro exemplo que você foi falando, né, do mercado. Aqui, Matheus, eu quase não gosto de falar mal do capitalismo, né? A Débora já sabe. Eu falo assim, esse episódio eu não vou falar. Mas me veio um exemplo claro, assim, das maquiagens, né? Isso foi uma discussão que há tempos a gente vem falando e vem trazendo e vem pensando, né?
Então, como que antes as marcas, elas só olhavam para maquiagem da pele branca, né? Então, as bases eram só pensadas para pele branca, tudo, né? Envolvendo maquiagem, assim, até tecnologias altamente desenvolvidas, mas só para um público. E aí, quando o mercado entendeu que ele podia lucrar, não foi uma questão, assim, de olhar para as questões raciais, foi uma questão... Né, de olhar para como a gente pode lucrar. Tem um público aqui grande que a gente pode. E aí foi começando, né, a se refletir sobre essas questões de outros tipos de base, né? E essa questão da maquiagem era bem nichada mesmo, era pro público branco, assim, não envolvia qualquer outros públicos. Então, eu acho que é um exemplo claro, né, de como a gente olha enquanto sociedade para isso. Inclusive, até recentemente, né, teve uma blogueira que lançou uma marca de maquiagem que tinha uma cartela muito reduzida, que assim, não agregava em nada, não era inclusiva. E como que hoje as pessoas estão falando? E hoje as pessoas falam, isso aqui tá errado. Como que você vai lançar uma marca de maquiagem que não é inclusiva, assim? Tudo bem, né? Todos os tipos de pele, existem muitos tipos de pele, mas pelo menos o básico para cada um, né? Então, eu acho que a gente tem pensado, assim, nesse aspecto, que foi algo do capitalismo ali também. Total. Dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, né? E eu também falo bastante mal do capitalismo. E eu deixo bem claro para as pessoas que eu sou psicólogo social, gente. E sou um ser humano. Então, eu sempre critico essas coisas, eu sempre fico com o pé atrás, porque nada é à toa. É o que você comentou. Nossa, o interesse é comercial, a gente incluir vocês. Só que a propaganda é o quê? Não, nós amamos vocês. Isso não só para a questão do povo preto, tá? Todo público que tem alguma questão que diferencia ou coloca ele em algum outro grupo étnico, racial, sexual, enfim. Então é sempre uma questão comercial. A gente sempre tem que analisar com a ótica também do capitalismo, né? Infelizmente a gente tem que usar aquele binóculo, sabe? Com várias lentes, assim, ó. É uma pra cada coisa. Será que isso aqui é uma questão racial? Isso aqui é uma questão política? No final das contas, todas se unem e é sempre uma coisa só. Não é verdade? E, aí você falando isso me lembrou de uma coisa. Eu tenho uma amiga que ela é um pouquinho mais velha, ela tá nos seus 47 anos. E aí, recentemente, ela foi comprar como é que fala? É uma cor pra base, pro protetor solar dela. Até então não tinha. Ela falou, gente, eu sempre comprei protetor solar e minha pele ficava esbranquiçada. Porque não tinha um colorífico mesmo pra colocar no protetor. E agora tem. E ela mandou isso no grupo, né, nosso, de amigos, enfim, mas com uma alegria, emocionada. Porque não tinha, gente. Não tinha. Aí, recentemente, eu tava conversando isso com meu irmão, que agora tem band-aid pra pessoas pardas e pretas, que ele é mais escuro, não tinha. Entende? E é o tipo de coisa que eu mesmo, enquanto pessoa preta, não tinha reparado. E agora que tem, o quanto que isso é legal. Nossa, é muito legal. É muito legal. Entende? Nossa, então é incrível, gente. E aí, novamente, entra naquela questão sobre você ser representado em todos os âmbitos. Enquanto pessoa preta, sabe? Enquanto, sei lá, um outro grupo étnico. Então, enquanto indígena, enquanto uma mulher preta, enquanto uma mulher branca, LGBT, enquanto, sabe? Você se sentir pertencente, sabe? E não só por uma questão comercial. Então eu vejo que muita coisa tem mudado, ainda bem, sabe? Eu acho que, infelizmente, a minha geração, eu tenho 26 anos, ainda passou por muito, muito sofrimento. Infelizmente, o sobrinho da Débora tá passando por algumas coisas. Mas eu acho que a tendência é melhorar, porque nós estamos nos tornando cada vez mais conscientes sobre essas coisas, né? Nós estamos ocupando espaços que antes não eram nossos, que ainda continuam dizendo que não são nossos. Isso não tô falando só do povo negro, tá, gente? Tô falando no geral. De toda pessoa que sofre algum tipo de discriminação ou preconceito. E nós estamos ali nos reafirmando, mais do que num sentido de mostrar, olha, estou aqui, eu posso também. É no sentido de nos reafirmar de somos seres humanos. Somos pessoas, sabe? Nós temos direito, sim, sabe? É nosso espaço também. Isso é muito incrível.
É fora de série, assim, sabe? Então, eu brinco que eu já tô ficando velho, tô com 26 anos, já tô me sentindo bem velho, a coluna já dói bastante. E... Será que não é o fato de ser psicólogo? Pode ser, isso cansa bastante também. Sabe, e eu como todo jovem, como todo adolescente, eu queria deixar minha marca no mundo, assim, fazer total diferença. E eu tenho feito. E pra mim tudo bem se eu for uma pedra pra construir uma ponte, sabe? Eu sou uma pedra pra construir essa ponte. Então sempre que eu posso eu converso com as pessoas. Olha, analisa isso por essa tal ótica. Dá uma reparada, será que você realmente está sendo incluso? Sabe? Que tem inclusão e integração, são coisas diferentes, né? Porque muito se fala sobre incluir, mas você dá as condições para que todo mundo participe da mesma forma, entende? Isso é muito utilizado para o público que tem alguma questão de deficiência, alguma questão de mobilidade, enfim, qualquer outro tipo de condição, né? É diferente. Só que isso é para todas as coisas, entende? Será que uma pessoa preta, ela tem a mesma condição de ter uma terapia onde ela se sinta bem num preço acessível? Porque lembrando, tem o racismo estrutural que joga ela numa profissão que não tem uma remuneração muito legal, que fala que terapia é luxo. Então, será que ela tem condição para ter um emocional saudável? Entende? Uma mulher preta que é desamparada, muito se fala sobre o desamparo da mulher preta, não é verdade? Vocês já devem ter ouvido falar. É um recorte de gênero com especificações muito diretas, assim, com violências muito direcionadas a essa população. Será que ela tem a possibilidade de levar o filho dela para poder ir assistir o Divertidamente 2? Entende? Será que o filho dela tem a oportunidade de se tornar talvez um cineasta? Se ele desejar, quais são as profissões que são direcionadas a ela, ao filho dela? Qual que é o contexto em torno que se forma, sabe? Que possibilita ou impede de ter essas vivências. É muito doido. E aí, de novo, o Dia da Consciência Negra é pra gente lembrar sobre essas coisas. Qual é o nosso contexto? O que nos influencia? Sabe? Quais são as nossas dores? Quais são as dores que nós queremos que os nossos filhos, que os nossos netos, nossos amigos não tenham? Entende? Ou que saibam lidar. E aí, pra fechar, né, que eu já falei bastante... Pode falar, fica à vontade. Não. A gente tá mandando ouvir. Eu fui construído enquanto homem preto, né? Hoje se fala sobre a construção... Poucas pessoas sabem, mas negritude é uma construção. Negritude, gente, você saber que você é uma pessoa preta, embora o racismo mostre isso pra gente, né? A minha professora aqui, o nome dela é Cajali. Ela é assistente social, ela é super formada, ela é na PUC, enfim, ela dá várias palestras. E ela fala muito sobre essa questão de recortes étnicos e raciais. E ela fala que existe o afro-desavisado. Quem é o afro-desavisado? É a pessoa que é preta ou parda, mas não sabe o quanto que a sociedade o recorta, o diferencia, o destaca. E ele tem uma mentalidade, dependendo da forma como ele foi criado, que não o coloca, que não faz ele pertencer àquela etnia, àquele público, sabe? Que ele realmente é, a qual ele faz parte. Entende? Então, geralmente é uma pessoa que sofre racismo e não sabe. É uma pessoa que é excluída por algumas coisas e não se dá conta. Entende? Porque ela é uma pessoa negra. Então é o afro-desavisado, que ela chama, né? E aí ela fala sobre essa questão também, né? E eu fui aprendendo sobre a construção da pessoa preta. Então, a sociedade vai construindo a gente também enquanto pessoa preta, né? Eu fui construído, como eu falei pra vocês, quais eram os meus exemplos? Quais eram os meus heróis? Eu não tinha. Entende? Qual que era o meu padrão de beleza? Eu não tinha. Qual que era o meu exemplo de homem preto na TV? Não tinha. Entende? Não tinha. E eu fui construindo assim, sabe? Aos retalhos. Hoje, a gente tem uma construção melhor de pessoa preta. Não, você é lindo do jeito que você é. Sua pele é maravilhosa. Seu cabelo, você cuida do jeito que você quiser. Você pode deixar do jeito que... É construída de uma forma diferente. Não é verdade? E nesse meu processo de construção, pelo incrível que pareça, sabe quem me ajudou a me tornar a pessoa preta que eu sou hoje, mais consciente? Uma pessoa branca. Uma amiga branca da faculdade. E aí entra na importância do Dia da Consciência Negra e de todos nós fazermos parte dessa luta contra o racismo, né? E de todo tipo de preconceito, tá? Ela que veio e me deu esse toque. Matheus, você é uma pessoa preta e isso não basta. Não basta você saber que você é uma
uma pessoa preta e você passa racismo. Você precisa estar consciente do que é ser uma pessoa preta no Brasil, o que é ser uma pessoa preta no mundo, o que é ser uma pessoa preta, uma pessoa negra, sabe? Quais são as implicações disso? Então, e ai, caramba. O Emicida, ele fala muito sobre isso. Pra gente, essa educação, ela é fundamental, é necessária. Ela não é opcional, entende? Porque quando você não sabe seus direitos, as pessoas nos atravessam. Isso gera sofrimento, entende? Tem pessoas que não procuram médico, gente, porque vão sofrer racismo, que era o que a gente estava comentando. Existem pessoas que não vão ao shopping, não vão a uma loja, porque só tem pessoas brancas ali, a pessoa vai ser mal vista. Entende? Isso gera adoecimento. E aí essa amiga me cobrou isso. Você precisa saber dessas coisas. E aí eu fui correr atrás. Entende? Então onde eu quero chegar com isso tudo? Somos todos patrocinadores, todos participantes, consciente ou inconscientemente, desse movimento de adoecimento, de restauração, de construção, de mudança, sabe? Para pessoas pretas, pardas, indígenas, brancas, asiáticas, enfim, qualquer orientação sexual. Somos todos participantes, né? Todos participantes. E é isso. Eu fiquei pensando nisso que você trouxe, né? De quanto a gente aqui tá falando de um contexto aqui do Brasil, mas de como esse contexto, ele é mundial, né? As pessoas nascem com essas raízes, né? Do machismo, do racismo, da homofobia. Total. Né? São coisas que a cultura já entrega aqui pra gente ser, e cabe a gente também ir desconstruindo um pouco disso. E me veio na cabeça um exemplo claro que vem acontecendo, que é o do Vini Júnior, que é um jogador de futebol, que ele joga em um time, me ajudem aí, é um time... Joga no Real Madrid. Real Madrid, isso. É um time da Espanha. Isso, que é um time lá da Europa, e ele tem sofrido vários ataques, e são ataques terríveis, são extremamente explícitos ali, e até dos torcedores e também dos próprios jogadores, e ele vem falando, e ele vem questionando, e ele vem quase que gritando que coisas precisam mudar dentro do cenário do esporte, assim. Que é um cenário que me parece que essas raízes são muito bem sólidas, assim, né? E pouco se é falado. E aí, a partir do momento que ele vem falado, que ele vem... abriu, né, as portas para todo mundo ver o que acontece dentro desse cenário, ele sofreu algumas retaliações. Então ele sofreu retaliações da mídia, ele sofre retaliações dos próprios torcedores, da própria polícia, né, desses lugares. Então, como é algo muito enraizado mesmo, eu acho que é o que você falou, pensando nesse cenário global, assim, porque não é algo daqui do Brasil ou de outro país específico, é algo que a gente sofre no mundo todo, né? E por mais que a gente fale, ainda tem muitas coisas, e eu acho que ainda tem muitos cenários em que isso é muito bem mascarado, eu posso falar assim, né? De falar que a gente não tem racismo, mas as ações são totalmente racistas ali, né? Então, acho que me veio esse caso, assim, que é um caso que tem chocado bastante, assim, pelo tamanho e repercussão e tudo que gerou. Sim, sim. Bom, tem uma frase do Martin Luther King Jr. que eu gosto bastante. Ela fala o seguinte: o mal em qualquer parte do mundo deve incomodar os bons em qualquer parte do mundo. Então, esse é o ponto. O racismo lá, o racismo aqui, o racismo em qualquer lugar, o preconceito quanto à orientação sexual lá, aqui, o preconceito de qualquer tipo deve incomodar a todos. Em todos os lugares, em todos os momentos, né? Só que é muito doido, porque eu vejo... vamos falar contra o capitalismo, se vocês me deixam. Vamos lá! Seja bem-vindo. O Vini, ele tem uma posição de destaque, né, gente? Ele é um jogador de futebol, ele é multimilionário, enfim, né? E óbvio que
o racismo contra o Vini é mais pesado. Mas e o racismo contra, sei lá, a Maria, que é uma mulher preta que mora na periferia e não consegue, por exemplo, fazer um agendamento no CRAS para receber o Bolsa Família, porque a atendente é racista, a atendente é machista, fala que ela tem que tomar vergonha na cara, que ela tem que parar de apanhar do marido dela, que ou ela não tá recebendo o Bolsa Família porque ela não tá colocando o filho dela na escola e mal sabe do contexto dela. Entende? Esse é um racismo também tão intenso quanto. Então, é o que eu falo sobre a ótica. Não tô desmerecendo a situação do Vini Júnior, sabe? Ele é um cara absurdamente incrível, assim. É um cara que eu admiro bastante, assim, enquanto pessoa, sabe? Mas, e aí, a Maria que tá aqui? Né? É fogo. A gente tem que pensar. Recentemente eu comentei isso com uma amiga mesmo, uma pessoa mais próxima. A gente tava indo pra algum lugar no interior de São Paulo, tava eu, minha companheira, o marido dela e ela. E aí eu comentei com ela com essa questão da reprodução da fala racista. Ela é uma pessoa branca, né? E aí eu tava explicando a mesma coisa que eu tô conversando com vocês aqui, né? O quanto que isso incomoda e quanto isso machuca. Ela falou, não, mas eu não sou racista. Eu acho que eu sou esse segundo grupo. O grupo que fala palavras racistas sem saber e não é. Aí eu falei, tá, mas isso machuca. Aí a pessoa murchou. Mas isso contribui com o racismo. Aí a pessoa murchou. Doido, né? É doido, mas recentemente tivemos isso daí. Então é fogo. O racismo lá, e principalmente o racismo, parece que a gente só lembra quando é com algumas pessoas de destaque, né? Mas ele tá no nosso dia a dia, gente. Eu fui comprar protetor solar. Gente, eu queria comprar protetor solar. Entendeu? Como você comentou, maquiagem. O sobrinho da Débora, ele só tava na escola. Entende? Como eu te falei, super-herói, gente. Agora que a gente tem os filmes. Entende? Mas das princesas da Disney, a gente tem uma outra que é preta. E aí, eu tenho visto muitas coisas legais também. A gente tem que comentar também as coisas boas, porque nem tudo é sofrimento. Ainda bem, né? Então, eu já vi criança colocando roupa da Moana. Crianças brancas colocando roupa da Moana, porque admira muito a Moana. Então, as coisas estão mudando. Eu já vi crianças brancas com bonequinhas Baby Reborn pretas. E tudo, nossa, e brincando, tipo, tranquilamente, sabe? E de outras etnias também. Então, o quanto que as coisas podem mudar dependem da gente mesmo, sabe? Do nosso olhar, de nós validarmos essas coisas, né? Então o Vini, putz, agora ele tá em destaque. A mídia tá validando o racismo do Vini, mas tá validando da Maria? Entende? Tá validando do sobrinho da Débora? E aí vamos tirar do contexto preto, tá validando a violência sexual que fulano de tal, lá no fundão de, sei lá, Taipas, aqui em São Paulo mesmo, sofreu, lá na comunidade X, que é tão importante quanto, né? Sim, eu acho que é bem importante, né, a gente olhar também por esse ponto de... O racismo, ele tá acontecendo aqui nas nossas relações no cotidiano, né? A gente não precisa ir tão longe, nem ir pra uma pessoa que tem tanto destaque pra perceber isso. Então, acho que essa reflexão que você trouxe é muito importante, assim, como às vezes a gente espera um caso de maior repercussão pra começar a pensar sobre isso, enquanto, na verdade, tá acontecendo aqui, né? A gente tá falando do hoje, do agora e do que a gente tá vivendo. Então, acho que é importante também ir trazendo, né, essas situações e essas vivências. Total. Porque, ó, é isso que a gente tá falando. O capitalismo, ele é safado, desculpa a expressão. Mas ele tem a questão comercial. Não sei se vocês recordam, acho que foi há 2 anos atrás. Na verdade, foi no período da pandemia. O caso do George Floyd. Vocês se recordam? Pra quem não sabe, né, pra quem tá ouvindo a gente, o George Floyd, ele foi, enfim, asfixiado por um policial. O caso aconteceu nos Estados Unidos, né? Então ele foi detido e o policial colocou o joelho sobre o pescoço dele e ele acabou, enfim, falecendo por conta disso. Na mesma semana, no Brasil, aconteceu um caso igual. No Brasil. E não ganhou tanta repercussão quanto o George Floyd.
Entende? Então no Brasil, naquele mesmo período, a gente teve o caso do jovem preto que morreu no Carrefour. Não sei se vocês se recordam, né? E aí teve o caso de um jovem que ele, inclusive, eu não lembro se ele era haitiano, eu não lembro qual que era a etnia dele. Mas ele era estrangeiro, ele trabalhava no Rio de Janeiro num quiosque, e a população começou a bater nele, falando que ele estava roubando um outro rapaz. Na verdade, ele não tinha recebido o salário dele, ele tinha trabalhado alguns dias, ele não era registrado, e o chefe dele não pagou o salário dele correspondente pelos dias que ele trabalhou, e ele foi cobrar, certo? O chefe começou a falar que ele era um ladrão, e a população linchou esse rapaz, e ele morreu. Esse caso não ganhou repercussão. Entende? Então por isso que eu tô falando, o que está acontecendo com o Vini Júnior é algo absurdamente horrível e não deve acontecer. Mas e as pequenas pessoas? Será que elas são menos importantes? Entende? O capitalismo joga isso. Ah, é importante pro fulano de tal. E tem a questão... Vocês já ouviram falar também do conceito do super preto? Esse é um contexto... Enfim, tem muita questão assim, né? Tem muitos temas aí que a gente pode trabalhar. Mas o super preto é um conceito que o racismo estrutural criou, de que a pessoa ela é tão boa nas coisas que ela faz, ela é tão além, que ela não é preta. Que tudo bem ela ser preta. Então, e isso envolve até a questão dos relacionamentos, do afeto, tá, gente? Então, o Vini Júnior, ele é tão milionário, ele é tão bom no futebol, que muita gente não lembra que ele é preto. Entende? E aí vocês querem ver outros exemplos que mostram um pouquinho esse contexto, e é esse conceito? Vocês sabiam que o Pelé, até o final da vida dele, ele falou que ele nunca sofreu racismo? O Pelé era um preto retinto, gente. E ele ia jogar na Europa, em locais onde pessoas pretas nunca chegaram. Entende? Como é que uma pessoa dessa não sofreu racismo? Entende? E aí, o conceito do super preto é isso. Você é tão bom, você tem tanta grana, você fala tão bem, você é tão bem formado, que tudo bem você ser preto. E a gente nem lembra que você é. Né? E aí, o Vini Júnior, ele também tá atrelado a esse tipo de pensamento, gente. Isso é atrelado ao capitalismo, tá? O cara tem tanta grana, o cara é tão bom, que a gente esquece que ele é preto. Aí quando que pra gente é bom lembrar que ele é preto? Porque ele tá sofrendo racismo. Opa, não temos uma manchete? Vamos lembrar do Vini Júnior, que tá sofrendo racismo já. Acho que, se eu não me engano, ele tá jogando lá já deve ter uns 2, 3 anos. E agora a gente lembrou que ele tá sofrendo racismo. Olha aí, caramba, hein? Entendeu? Então, nada é à toa. A gente tem que desconfiar do óbvio também. Entende? Essa é a verdade. É absurdo, né, gente? É chocante ouvir algumas coisas que você trouxe. Porque, como você mesmo disse, são recortes, né? A mídia e o capitalismo, ela joga esses recortes pra nos lembrar, mas, igual você falou, Dona Maria, que mora ali na periferia, ninguém lembra dela. E são pessoas que estão todos os dias correndo, indo atrás pra sobreviver. Uhum. E aí a mídia, o capitalismo só traz essas pessoas que têm muita grana, que tá sofrendo também aquilo, porque eles sabem que isso vai dar ibope, né? Então isso de alguma forma vai beneficiar eles. E meu, isso pra mim é muito chocante. Parece que é desumano, sabe? Mas Eles estão ganhando dinheiro em cima do sofrimento de alguém. Não, e da inclusão também, né? Porque nunca houve tantas pessoas pretas na televisão agora, aberta. Nunca. Entende? É uma questão comercial, gente. Vende. Né? O que a gente tá falando, vende. Uhum. É isso. Se vocês abrirem a página da Nike, eu aposto com vocês que pelo menos 6 pessoas pretas na capa vocês vão ver. Entende? E ok, é inclusão. Entende? Mas é uma inclusão pensada de forma comercial, né? Eu gosto muito de filosofia. Sempre que eu posso eu falo dessa ilustração. Que a nossa sociedade, ela é como se fosse uma fazenda. E o dono da fazenda é o capitalismo. E assim, lá na fazenda, ele vai criando os boizinhos e as vacas que ele quer. Então, dependendo da estação, do ano, do que ele precisa, ele alimenta um. Então, vamos lá.
agora tá em alta a gente literalmente falar um pouquinho sobre a pauta do público LGBT. Então a gente vai colocar um monte de gente pra mostrar o quanto que a gente é representativo. E na verdade ele vai alimentar aquela vaquinha pra drenar ela. Opa, agora estamos falando um pouquinho sobre saúde mental. Vamos trazer psicólogos, vamos trazer não sei quem. E ele vai alimentando. No final das contas, gente, a gente tem que lembrar que na fazenda do seu capitalismo, o que tá em alta é o que dá mais lucro. Entendeu? Essa é a verdade. Exemplo claro, né, de como funciona essa engrenagem, assim. Acho que faz total sentido. A gente só coloca ali pautas que vão gerar algum retorno pra gente em questões ali de como o capitalismo pensa. Sim. E sendo mais direto, até o conflito é de interesse comercial. Porque, vamos falar de política, né, gente? As eleições de 2022 foram absurdamente polarizadas e famílias pararam de se falar. Que loucura! Gente, o seu capitalismo, o dono da fazenda, alimenta conflitos. Por quê? Porque gera dinheiro. Ele tá pouco se importando com a causa feminista, ele tá pouco se importando com o machismo, né? Ele vai alimentar ali pra gerar briga porque gera dinheiro pra ele. Que aí ele vai sugar de alguém um pouquinho mais. Entende? Quando a gente começa a fomentar os debates, as discussões feministas, ele tá lucrando. Por quê? Porque ele tá chamando pessoas, tá atraindo público, a Ibope, as pessoas estão entrando mais na página. Tá lucrando. Quando não, essas páginas de Red Pill, por que tá ganhando destaque, gente? É a loucura Red Pill, né? Desculpa as expressões, tá, gente? Quem apoia, eu discordo de páginas Red Pills. Claro, você tem a sua liberdade pra pensar e acreditar no que você quiser. Mas eu tenho a liberdade pra discordar. Se você me respeita, eu também te respeito. E por que lucra? Porque é de interesse. Fomenta a discussão. Discussão gera comentário. Comentário gera status, sabe? Gera dados. Gera movimentação na internet, nas redes sociais. É grana, gente. Entende? É grana, sempre é grana. Não esqueçam, na fazenda do seu capitalismo, mesmo a discussão e todas as pautas são comerciais. São de interesses comerciais. De alguém, sempre. Viu, gente? O capitalismo não é bonzinho. Ele é um grande vilão. Eu acho que poderíamos fazer um episódio sobre capitalismo, por sinal, viu? Vamos! Poderia bastante. É interessante. Tem muitas nuances. É interessante. Sim. Não, e preparem-se para as pedradas também, né? Porque é sério, é sério. Porque, gente, a gente tá falando de humanidade, gente. Capitalismo não é o único meio econômico que existiu na face da Terra. Ele só se estabeleceu, gente. A gente tem que lembrar isso. Entende? Não é porque ele se estabeleceu que ele é o melhor. Existem outros meios. Entende? Será que não existe um meio além do capitalismo que a gente possa tentar, econômico? Talvez seja mais justo, que seja mais equilibrado? Porque o capitalismo ele gera esse tipo de coisa e até essa discussão que a gente está tendo aqui. Gera sofrimento, adoecimento, entende? Gera coisas boas também, mas sempre voltado ao dinheiro, né? Esse poder econômico. A gente pode chamar o Matheus para fazer um episódio de si. E se a gente vivesse num mundo não capitalista? Nossa! Sei, hein? Acho que seria legal conversar isso. Sim. Interessante. Mas eu acho que a gente conseguiu, né, falar de vários assuntos, de várias temáticas. Matheus, eu adorei ter essa conversa com você. Eu acho que ficou mais rico, assim, né? Da gente compartilhar, colocar as vivências e as experiências. Foi muito legal, muito enriquecedor também ter esse papo com você. Pra mim também, gente. Bom, é um prazer conversar com vocês, a todos os ouvintes aí. Espero que não tenha incomodado muito vocês. Mas é pra incomodar mesmo. Então tá bom. Trazer todo mundo pro desconforto. Exatamente. E me chamem pra um café, pra uma discussão aí, tá? Eu amo utopia, amo conversar sobre coisas polêmicas aí. E fofocas, a fofoca edifica. Ai, a gente chama uma fofoca, né, Débora? A gente fica conversando antes do episódio. Sim, vamos. Mas vamos para as indicações?
Opa! Posso começar? Pode. Eu nunca começo, né? Eu sempre jogo sempre ou pro convidado ou pra Laura. Mas estudando um pouco sobre o tema, né? Me fez lembrar... Na verdade, não foi nem estudando. Eu acho que pensar nesse tema me fez lembrar de uma série que eu assisti e mexeu muito comigo. Nossa, eu chorei horrores assistindo essa série, que são Olhos que Condenam, que conta a história de 5 garotos pretos que foram acusados e presos indevidamente. E aí traz um pouco dessa história. Eles foram acusados de estupro e aí foram presos sem nenhuma investigação ou algo do tipo, unicamente porque eles eram negros. E aí essa série conta um pouco do sofrimento deles, tanto nesse processo de investigação que meio que não rolou, porque eles eram negros, e o processo deles preso, a família correndo, tentando tirar. Então essa série mexe muito comigo e essa é a minha indicação. Ai, muito boa. Eu não assisti essa série, porque ela é bem forte, né? Mas ela é pesada. Ela é pesada mesmo. Então, mas é muito boa. A gente consegue enxergar um pouco de tudo isso que a gente falou nesse episódio de hoje, do quanto que as pessoas têm esse estereótipo das pessoas pretas, né? Sim. E é real, né? É real. Quantas pessoas estão presas porque simplesmente são pretas, né? Exato. Eu não vou falar mais, porque se deixar... Enfim. Quem é o próximo? Eu vou pra minha indicação, então. Eu ganhei esse livro, tá? Vou colocar aqui mais perto. Homens Pretos Não Choram. Esse é um livro muito incrível, eu recomendo. Ele fala um pouquinho sobre essa questão também, sobre negritude, sobre a construção da pessoa preta, né? E principalmente na figura masculina. Independente da orientação sexual, tá, gente? Mas fala da figura preta masculina. E aí ele traz vários exemplos, várias histórias de pessoas reais que passaram por esses conflitos. Conflitos em relação ao racismo, sua raça, sobre se reconhecer como uma pessoa preta, sobre as coisas que introjetaram na gente, que a sociedade introjetou. Então ele é incrível. Esse é um livro que ele me tocou muito. E ele me foi dado por essa pessoa que eu falei pra vocês. Uma pessoa branca, uma colega de faculdade, uma amiga mesmo, do coração, que me ensinou sobre negritude. Entende? Com respeito, com carinho, sem as vivências, porque, né, não dá pra ter tudo. Ela é uma pessoa branca, mas que me ensinou diretamente como é que é ser uma pessoa preta e a importância disso. E esse livro fala um pouquinho sobre isso também, mas de uma forma mais... como é que eu posso falar? Mais leve e ao mesmo tempo pesada, porque são vivências. Então você vai se deparar com a dor. E uma das coisas que o homem preto na nossa sociedade aprende é não chorar. A gente tem que sempre ser rígido. Você comentou, né, Laura, sobre a questão de não chorar. Da mulher preta, sobre ela não poder expressar a raiva. Esse livro fala também sobre essa questão de não chorar, sempre ser rígido, sempre ser forte, sempre ser independente, nunca depender de ajuda de ninguém. E desconstruir isso, sabe? A dureza que é viver com esse conceito também. Então eu recomendo, viu? Recomendo pra caramba. Ai, que legal, também nunca li. Acho que é uma indicação muito boa. A minha indicação é um filme que chama Estrelas Além do Tempo, que fala de mulheres que trabalhavam na NASA e fala desse recorte, né? No filme ele mostra as mulheres brancas trabalhando na NASA e as mulheres negras trabalhando na NASA. E foi um filme que me marcou bastante de entender como que era vivenciado isso. Primeiro como que era vivenciado para uma mulher estar num contexto extremamente machista ali, onde só tinham homens, e como era essa divisão entre o preto e o branco, sabe? Então, eu acho que ele traz isso, e traz 3 mulheres, né? Conta a história de 3 mulheres incríveis, que foram essenciais pra gente e que pouco se é falado. A gente nem sabe quem são essas mulheres. Então, elas tiveram, assim, papel essencial em várias descobertas nossas, assim. E eu acho que é um filme que traz muito isso, de como era vivenciado para uma mulher negra estar ali naquele espaço. Não conheço, vou assistir.
Se não conhece, nossa, é muito bom Não. esse filme. É incrível mesmo. Eu vou assistir. Então é isso. Terminamos esse episódio. Matheus, você quer deixar suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, seus projetos e coisas nesse sentido? Opa, claro. Vou puxar a sardinha pro meu projeto atual, tá? Que é a horta comunitária com os idosos. A gente depende de dinheiro do governo, da prefeitura, então tá tudo muito do zero. Vou deixar pra vocês o vídeo, vou divulgar nas minhas redes sociais. Quem quiser participar e quem quiser doar qualquer coisa, se der terra pra gente, a gente tá aceitando, tá? A gente tá com uma horta comunitária com 40 idosos lá. E a ideia é, como eu falei pra vocês, é trazê-los pra essa vivência comunitária mesmo, né? Incentivar a subjetividade, a autonomia, a independência desse público, né? Então, quem quer conhecer mais, procura o Instituto COR, tá? Instituto COR tem nas redes sociais, Instagram, Facebook também. Aí pesquisa por lá, pode entrar em contato, que eu estarei aparecendo por lá, estou por lá junto com eles, tá? Tô dando esse amparo, essa ajuda para eles. E as minhas redes sociais, vamos lá. O meu Instagram é m.valins, V de você, A de amor, L de lousa, igreja, navio, social, tá? Pode me chamar por lá, tô sempre à disposição. Se quiser conversar também, tô sempre à disposição. Eu venho trabalhando muito em questões sociais também. Então, precisar de ajuda em alguma coisa, principalmente com jovens, adolescentes, no geral, tá? Situações de violência, me chama pra conversar, a gente conversa um pouquinho. No que eu puder ajudar, tô à disposição também, tá? É mais o Instagram. Certo, que bom. Então a gente vai deixar, né, Débora, nas descrições e tudo, as suas redes. E nos sigam também nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Deixa o seu like, o seu comentário, deixa aí o que você achou desse episódio, o que passou aí na cabeça de vocês também com toda essa discussão que a gente teve. É isso, né? Tem mais alguma coisa? Não, só agradecer, Matheus, por ter aceitado o nosso convite, né? Essa experiência foi muito rica e contribuiu bastante. E acho que foi muito mais do que a gente tinha estruturado e pensado em passar com esse episódio. Então, desde já, muito obrigada e vamos estruturar esse próximo episódio aí, viu? Bora lá. E é isso. Beijo, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.